Capítulo 2, a Confissão de Fé de Westminster. Estão todos ouvindo aí bem, né? Espero que sim. Nós estudamos o capítulo 2, parágrafo 1, que fala sobre Deus, ser de Deus. Na verdade, todo o capítulo, né, fala sobre isso, e da Santíssima Trindade, como diz aqui o título, né? Então, diz assim o parágrafo primeiro: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria imutável e justíssima vontade, completamente amável, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Então, nós vimos a última vez sobre essa parte final. Então, nós concluímos, terminamos parágrafo primeiro da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 2. Então, nós estudamos aqui o ser de Deus, os atributos de Deus. A gente vai ver mais algumas coisas sobre isso aqui no próximo parágrafo. E nós comentamos várias vezes sobre a importância de entender esse assunto, entender quem é Deus, entender a teologia propriamente dita. Teologia, o estudo de Deus, quem é Deus. Então, nós vimos os vários atributos de Deus, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis pertencem somente a Deus. A onipotência, por exemplo, né? A onisciência, a eternidade, que pertence somente a Deus. E há atributos comunicáveis que ele nos comunica, como os últimos que vimos, como sua graça, misericórdia, seu amor, e assim por diante, né? Então, não conhecer isso é um problema sério. O apóstolo Paulo diz isso aos Coríntios. Vocês não têm o conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha vossa. E o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, ou o que não sabeis. Então, há muitas pessoas que vão para as igrejas e não sabem quem estão adorando, de fato. No parágrafo segundo, nós vamos tentar ser mais breves aqui, né? Já demoramos muito tempo no parágrafo anterior. Nós veremos um pouco mais sobre isso, sobre o ser de Deus e aquilo que pertence a si, ao seu ser, e as suas ações, como devemos servi-lo, como devemos adorá-lo. Então, diz assim o segundo parágrafo: Deus tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança, e é o único, todo suficiente para si mesmo, não necessitando das criaturas que ele criou, não derivando delas glória alguma, mas somente manifestando sua própria glória nelas, por meio delas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de toda existência, de quem, por meio de quem, para quem são todas as coisas. E sobre elas tem soberano domínio, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe agrada. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus mandamentos. Da parte dos anjos, dos homens, de qualquer outra criatura, são-lhe devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele aprove requerer deles. Então veja, uma bela descrição, né, acerca de Deus. Como vimos, parte desse trecho da Confissão de Fé, do capítulo 2 da Confissão de Fé, foi uma das orações que foram feitas durante a Assembleia de Westminster em adoração a Deus. Então vamos ver aqui algumas partes. Então,
Deus tem em si mesmo toda a vida. João 5, 6. Nós vamos ler esses textos. Então, acompanhe aí a leitura. João 5, versículo 26. João 5, 26. Diz assim o texto. João 5, 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, veja, o Senhor, Deus, ele tem a vida em si mesmo. É dele que, então, deriva toda a vida. Deus, o Pai, e também o Filho. Assim como o Pai tem, o Filho também tem, a Trindade tem, o Espírito também tem. Então, a vida está nele. Ele é o autor da vida. A vida deriva dele mesmo. Por isso que Cristo, ele diz que ele tem autoridade para entregar a sua vida e depois recuperá-la novamente. Então, nesse sentido, a morte de Cristo, né, não é como a morte das outras pessoas, né? Ele voluntariamente entregou a sua vida e ele mesmo retomou depois a sua própria vida, porque ele tem a vida em si mesmo. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro diz o que para as pessoas? Ele diz assim, vós matastes o autor da vida. Veja, né, que paradoxo, como você pode matar o autor da vida? Tamanho foi o pecado, né, daquelas pessoas. Ou do nosso pecado, na verdade, né, que leva a Cristo à morte. Mas ele se referindo mais especificamente às pessoas que crucificaram, negaram a Cristo ali, em um contexto mais imediato, vós matastes o autor da vida. Como é possível fazer isso, né? Na verdade, num certo sentido, é impossível, a não ser que ele mesmo voluntariamente desse a sua própria vida, foi o que ele fez. Então ele diz: Eu tenho autoridade para dar minha vida e também para recuperá-la. Os irmãos lembram do livro que estudamos sobre o Salmo 23, né? O autor cita o professor John Murray, onde ele diz que era como se Cristo, né, a sua divindade, com uma mão segurasse, com as duas mãos ele separasse, né, o corpo e a alma humanas, né? É como se sua divindade tivesse feito isso. Com uma mão ele segurasse o corpo dele no túmulo, com a outra mão a sua alma, né, na presença do Pai. Então porque a morte é o quê? A separação do corpo da alma. Apesar de a sua alma e seu corpo terem sido separados, ou seja, a morte, a sua divindade não foi separada, né, da sua divindade humana. Na verdade, a sua divindade apenas segurou em cada mão, né? Nunca a Bíblia diz isso, é apenas uma ilustração para entender a soberania de Cristo, né, sobre a sua própria vida, porque ele é o autor da vida e ele tem a vida em si mesmo. Então ele apenas separou, depois reuniu novamente, né? Então ninguém pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. O ser humano não pode fazer isso. Então veja quão profundo é isso. Ele tem a vida em si mesmo. Não só o Pai, mas o próprio Filho, o próprio Cristo, na sua natureza divina, e também tem a vida em si mesmo, né? E ele tem também a glória, Atos 7. Ah, o irmão comentou aqui. Cristo deu voluntariamente sua própria vida no sentido que criou livremente, se entregou livremente aos assassinos? Sim. E pessoas que usam. Isso não é suicídio, né? Já vi pessoas falando isso. Ele se suicidou, claro que não, né? Ele entregou e ele mesmo recupera. Suicídio, a pessoa não consegue fazer isso, né? Ela não pode, ela não tem essa autoridade sobre a própria vida. Então, suicídio é violar o sexto mandamento, não matarás, né? Isso se entregou e ele recuperou, porque ele tem autoridade para isso, sendo Deus. Porque ele tem a vida em si mesmo, né? A pessoa comete suicídio, não tem isso, né? Inclusive, há pessoas que conseguem cometer suicídio e aquelas que não conseguem, né? Elas não têm essa capacidade. Ela não é divina, né? Não é Deus. Só Deus tem a vida em si mesmo. Nem os anjos têm a vida em si mesmo, né? Somente o Senhor tem. Então, isso não faz sentido, né? Ah, livro de Atos, capítulo 7. Barulho aqui, acho que gostou da chuva.
Atos capítulo 7. Atos 7, versículo 2. Atos capítulo 7, versículo 2. Diz assim, e ele disse, homens, irmãos, pais e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então veja, o Deus da glória. Então Deus tem em si mesmo toda a vida e a glória, toda a glória está nele. Então ele não, a gente vai ver aqui depois, né? Nós vimos aqui na quarta linha, terceira e quarta linha, Deus não deriva a glória das suas criaturas, a glória está nele mesmo. O que é isso? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é toda a soma de todas as suas perfeições, a soma de todos os atributos de Deus, de tudo que Deus é, toda a sua grandeza, toda a sua majestade, toda a sua santidade. Então, isso está nele mesmo e por ele mesmo. Ele não, como as criaturas, né? Ele não recebe, então, a glória de alguém para poder obtê-la. Ele já tem em si mesmo. Ele não deriva isso dos anjos, de nenhuma criatura. Ele tem em si mesmo toda a glória. Então, de eternidade a eternidade, ele é Deus e essa glória está nele. Você não pode aumentar a sua glória ou diminuí-la, né? Não é possível. Teve um autor que disse o seguinte: se todos os homens, todas as pessoas, todos os seres humanos da Terra ficassem cegos, isso não diminuiria a glória do Sol, da Lua, das estrelas, da criação, né? Não diminuiria em nada, eles continuariam lá gloriosos, ainda que os homens, seres humanos, não pudessem ver toda essa glória. Do mesmo modo, se todos os seres humanos tornassem ateus, esse autor disse, né? Isso não diminuiria em nada a glória de Deus. Deus não sentiria falta de nada. Ele é autossuficiente, né? Ele não sentiria falta de nada. A sua glória não diminuiria em nada, se não alteraria em nada o ser de Deus, nem a sua misericórdia, nem a sua bondade, nem o seu amor, porque ele não deve nada a ninguém e não necessita nada de ninguém. Toda a glória está nele, somente nele. Glória e bondade. Salmo 119. Salmo 119, o maior capítulo das Escrituras. Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, versículo 68. Há muitos textos, né, que afirmam isso. Tem um puritano chamado Stephen Charnock, ele tem um capítulo no livro dele só sobre isso, sobre a bondade de Deus. Esse trecho está em português pela editora Pes, a bondade de Deus. Salmo 119, versículo 68. Tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. Então, a bondade de Deus é um atributo muito importante que ele nos comunica. Deus é bom, e ele demonstra sua bondade na obra da criação, na obra da providência, ele cuida de nós, todo o seu povo, e na obra da redenção. Deus ele demonstra sua graça, sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade. E ele demonstra essa bondade no mundo, de modo geral, no mundo também. Está lá em Mateus capítulo 5, né? Ele faz chover, faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre os crentes, sobre os salvos, também sobre os ímpios, sobre os eleitos e não eleitos. Sua bondade, a sua providência, ela é geral para com tudo, para com todos. Os animais do campo, toda a sua criação, ele cuida, ele alimenta na sua providência, e assim ele demonstra a sua bondade. Por isso, nós temos que agradecer a Deus todos os dias.
pelo que ele faz, pelo alimento que nós podemos desfrutar, pelo dia que nós podemos, né, ter dia de trabalho, saúde, tantas bênçãos, né, que provém dele, unicamente dele. E isso nos leva também a orar, né? Porque o Senhor Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai, em sua bondade. Então, Deus, Ele é bom para conosco, com as suas criaturas, e especialmente com a sua igreja, o seu povo. A bondade de Deus. E também a bem-aventurança. Bem-aventurança. 1 Timóteo 6:15. E Romanos 9 também. Bem-aventurança. 1 Timóteo 6:15. 1 Timóteo 6:15 diz o seguinte: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O bem-aventurado, único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Deus tem em si também toda a bem-aventurança. Romanos 9:5 usa outra palavra, na nossa Bíblia em português, né? Romanos 9:5. Romanos capítulo 9, versículo 5 diz o seguinte: dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito eternamente. E 1 Timóteo 6:15, o bem-aventurado. Então, o que significa isso, né? Deus tem em si toda a bem-aventurança, quer dizer, toda a felicidade. Deus ele é feliz, um Deus feliz. Quer dizer que nada o perturba, nada o deixa incomodado, no sentido, claro que ele odeia todo o pecado, mas no sentido de frustração, né? Podemos dizer assim. Então, é um Deus que não se frustra. Jó diz isso, né? Tudo podes, tudo fazes, né? Conforme a tua vontade, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não são frustrados. Tudo que ele decretou, tudo que ele determinou, assim acontecerá. Se Deus pudesse ser frustrado, e tem gente que crê nisso, infelizmente, né? Os irmãos já ouviram falar, nós comentamos já outro dia, existe uma teologia, o teísmo aberto, né? Uma espécie de arminianismo mais radical, que crê que Deus pode se frustrar. Deus ele tem planos, pode ser que ele não consiga realizar alguns desses planos e tudo mais. Bem, esse não é o Deus da Bíblia, né? É um outro Deus que eles inventaram. E como você vai servir, né? Crer num Deus assim, né? Que ele não tem certeza, né? Do que ele vai fazer. Ele tem um plano, ele tem uma ideia, mas não sabe se ele vai concretizar isso. Então ele pode se frustrar ou não, é incerto. É um Deus que pode até mudar. Nós vimos a primeira parte ali que Deus é imutável, né? Então, quando dizemos, ou quando a confissão de fé diz que Deus tem em si a bem-aventurança, quer dizer que ele não se frustra, ele é completo, ele é perfeito, ele é um Deus feliz nele mesmo, ele é satisfeito. Tudo ele está no céu e faz tudo quanto lhe agrada, ele está satisfeito. Algumas pessoas também podem objetar com isso aqui, dizendo: peraí, esse Deus ele é feliz, né? Mas e o mal que os homens fazem, que o diabo faz, os demônios, tudo mais, né? Isso não deixa Deus frustrado, né? O pecado? Não, na verdade não. Há uma explicação de Jonathan Edwards sobre isso. Ele diz o seguinte: é como se Deus ele olhasse o mundo através de duas lentes. Veja só, isso é só uma ilustração para entender melhor, né? A nossa mente é limitada. É como se Deus tivesse duas lentes pelo qual ele olha o mundo. Uma lente é como se desse um zoom, né, nessa lente, onde ele enxerga o pecado. Nesse sentido, ele odeia o pecado, ele vinga o pecado,
Salmo 7 fala sobre isso, né? Um Deus que se ira todos os dias contra o pecado. Mas Deus tem uma outra lente que faz enxergar de maneira ampla todas as coisas. E nesse sentido, quando ele enxerga de maneira ampla todas as coisas, ah, e porque ele é um Deus eterno, né? Ele enxerga tudo como uma coisa só, né? Apesar de não entendermos, não enxergamos assim, né? Nós enxergamos só aqui e agora, as dificuldades, momentos como a igreja hoje, situação difícil e tudo mais. Mas Deus, ele enxerga o todo, né? Ele consegue enxergar o todo, tanto o passado, presente, o futuro e a figura como um todo. Nesse sentido, ele tem prazer em todas as coisas, porque até o mal irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal irá cooperar para a glória dele no final. Então, como uma pessoa fazendo um mosaico, ou como uma pessoa fazendo uma pintura, imagine uma bela pintura. Nessa bela pintura, você pegar todos os traços do pincel, separados, eles são feios. Separados não quer dizer nada, né? São feios. Assim é o nosso pecado, assim é o pecado no mundo. Mas a figura completa, no final, vai ser uma imagem muito bela, e é isso que Deus está fazendo no mundo, é isso que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, na igreja. E nós não entendemos, ficamos tristes, ficamos frustrados e tudo mais com a nossa própria vida, mas no todo, Deus vai glorificar o seu nome. No todo, no final, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós não entendemos agora. E aí que está a questão da fé, é o crer. Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã, não sabemos o que Ele vai falar daqui a um ano, no futuro. Sabemos assim, né? Que Ele vai fazer toda a sua vontade, mas não sabemos os detalhes, né? Então, no momento, nós não entendemos o que estamos passando, dificuldade, sofrimento, a igreja está passando, mas Deus, ele vai trazer sempre um fim no qual ele vai ser glorificado. E a sua glória, como vimos lá na parte anterior, no parágrafo anterior, ela coincide com a nossa felicidade. Deus glorifica a si mesmo, nós somos criados para essa glória. Logo, quando ele é glorificado nele mesmo, nós, por termos sido criados para essa glória, nós encontramos a satisfação genuína, verdadeira, porque fomos criados para glorificá-lo, como diz o breve catecismo, lá de Westminster, no capítulo 1, na pergunta 1. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, nesse sentido, então, toda a bem-aventurança está em Deus. Ele está nos céus e faz tudo quanto lhe agrada. Então, isso é maravilhoso entender isso. Ok, irmão. O irmão voltou agora aqui, né? A chamada. Tranquilo. Ainda bem que conseguiu voltar, né? Irmãos, então, Deus tem em si toda a vida, a glória, bondade e bem-aventurança. Então, até aqui tranquilo? Os irmãos conseguiram entender? Tudo bem? Uma dúvida, comentário? Pode colocar no chat, ou pode até falar aí no microfone. Não tem problema, tá? Então, Deus tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. E é o único todo suficiente para si mesmo, não necessitando das criaturas que ele criou. Esse texto, esse assunto, né? Já expliquei para os irmãos, eu sempre acho maravilhoso, nós vimos isso, né, lá no outro parágrafo, aqui em Atos 17. Abra aí comigo Atos capítulo 17. Deus, ele é todo suficiente, ele é autossuficiente para si mesmo. Então, ele é feliz, completo em si mesmo. Nós temos que entender isso. As pessoas, às vezes, têm uma visão apenas. Lembra que eu falei dos extremos na semana passada, né? Nas últimas dois estudos, né, que fizemos? Os extremos, né? Que nós temos que tomar cuidado. Então, as pessoas veem Deus somente como graça e amor e nunca punir o pecado. É um erro. Mas o outro extremo também é um erro. Ver somente a ira e a justiça de Deus, somente um Deus austero também é pecado, né? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, tem que ter um equilíbrio aqui, né? Então, quando nós falamos que Deus é bem-aventurado, que ele é feliz, isso é de fato, né?
né? Se você vê no Velho Testamento, Deus ordena ao povo fazer várias festas. Não tem lá a festa dos tabernáculos, várias festas. Por quê? Porque Deus é um Deus que gosta disso, né? Ele gosta de alegria, é um Deus feliz em si mesmo. Já parou para pensar nisso? A gente não pode ter só uma visão ali austera de Deus, né? Tem a sua santidade, a sua justiça, obviamente, mas nós não podemos perder de vista o equilíbrio bíblico. Lembra lá em Lucas, quando fala da parábola do filho pródigo, a dracma perdida, lembra disso? Filho pródigo, né? E aí o Senhor Jesus fala o seguinte, que há uma alegria diante dos anjos, né? Por um pecador que se arrepende. Lembra disso? Quando o pecador se arrepende? A alegria diante dos anjos. A gente lê esse texto, a gente pensa assim, os anjos estão se alegrando. E também é verdade. Mas veja, o texto diz, alegria diante dos anjos. Eles estão vendo, né? Essa alegria. Ou seja, diante deles, em outra pessoa, que é no próprio Deus. Então Deus faz uma festa, né? Vamos dizer assim, no céu, né? Usando termos humanos, é claro. E o último dia, quando Cristo voltar, as bodas do Cordeiro. O que que são as bodas? É uma festa. Eu não estou falando festa aqui no sentido mundano, é claro, pecaminoso, mas Deus é um Deus de alegria, feliz. Ele é feliz em si mesmo. Isso é a bem-aventurança. Isso se dá porque nele mesmo ele é todo completo, suficiente. Ele tem uma satisfação, uma alegria, uma felicidade perfeita nele mesmo. Então, Atos 17, versículo 24, diz assim, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então veja, Deus não necessita de nada. Ele mesmo é que a vida vem dele mesmo, ele deriva, né? Todas as coisas vêm dele. Nós derivamos dele, né? Melhor dizendo, nós recebemos dele todas essas coisas, mas ele de nada recebe, ele não pode ser acrescentado, né, em nada, nós não podemos acrescentar nada a ele, e nós não servimos ele como se de alguma coisa ele precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, todas as coisas, toda a respiração e tudo mais. Então, cada respiração que nós temos, nós damos, toda vez que o nosso coração bate, que ele permite. Ele não apenas criou, como algumas pessoas pensam, o mundo, né, e deixou como se ele tivesse dado corda, né, no mundo, na sua criação, e tivesse colocado de lá de lado. Ele participa, na verdade, ativamente. Lá em Hebreus 1, ele participa ativamente da sua criação a cada segundo, a cada momento, né? Diz lá que ele sustenta todas as coisas, né? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou, mas ele continua sustentando todas as coisas. Então significa que tudo nós devemos a Ele. Cada batida do seu coração e cada respirada que você deu aí, você respirou, você não vai devolver para Ele. Ele te deu e é dele, pertence a Ele. Então, você recebeu dele toda a respiração, tudo que você tem. E ele não é servido por mãos de homens. Isso aqui deve mudar totalmente a nossa perspectiva acerca do que é servir a Deus. Ele não é servido por mãos humanas, por mãos de homens. Isso quer dizer que as pessoas pensam que vão para a igreja servir a Deus achando que ele está precisando, né? E se nós não fizermos um culto, se nós não adorarmos, ele vai ficar sem adoração, Deus vai ficar sem o serviço. A palavra culto e serviço tem o mesmo sentido, na verdade, né? Diz lá Romanos 12, né? Quando fala de servir a Deus. Ah, então, as pessoas têm essa percepção, achando que Deus necessita de algo. Então, a religião humana ensina isso. E aí, muitas igrejas até abusam disso, né? Colocam sobre as pessoas um fardo pesado, né?
E se você não tiver aqui, se você não tiver na igreja, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, como se Deus fosse ali necessitado de nós, né, do nosso culto, da nossa adoração. Como eu falei agora há pouco, o mundo inteiro pode ser ateu. Isso não afeta em nada a glória de Deus. Não afetaria em nada. Deus continua sendo o mesmo Deus, porque não é necessitado de nós. Ele não é carente de ninguém, nem das suas criaturas, nem dos seus anjos. Então, se nós não servirmos a Deus, ele continua sendo Deus, o mesmo Deus. Se Deus não salvasse ninguém, ele também continuaria sendo Deus. Mesmo se ele não salvasse nenhum ser humano, ele não deve a salvação a ninguém, né? Mesmo se todas as criaturas fossem lançadas no inferno, ele continuaria sendo o mesmo Deus e nenhum dos seus atributos seria afetado. Nem mesmo o seu amor, nem a sua misericórdia. Nada seria afetado. Nem a sua graça. Nada seria afetado. Ele continuaria sendo o mesmo Deus. Ele não necessita de nada nem de ninguém. Então, o que ele faz é por bondade, amor, misericórdia para com os pecadores. Ele não necessita de nada. Então, se você acha que você serve a Deus como se ele precisasse de alguma coisa, então você está servindo a Deus de modo errado. Isso está no Salmo 50, eu já disse para os irmãos várias vezes. O povo, no Salmo 50, Deus está chamando a atenção do povo por causa disso. Deus diz para o povo: olha, vocês estão vindo aqui, parafraseando, né, o texto, a me servir, me adorar, como se eu precisasse dos sacrifícios que vocês estão fazendo. E Deus fala: todos os animais do campo são meus, tudo é meu. A terra e tudo que nela se contém é minha, não preciso do sacrifício de vocês. Não, não é assim que funciona. Vocês estão entendendo errado. Aí no versículo 15, ele mostra ali um pouco do que é servir a ele corretamente. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, servir a Deus corretamente é isso. É invocá-lo no dia da angústia. É você depender dele, você confiar nele, você esperar nele. Isso é o exercício da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você servir a Deus. O que é essa fé? É você se entregar a Ele, nas suas mãos, e nele você descansar. Então você adora a Deus nesse sentido, descansando nele. Por isso que a ideia de arminianismo, né, de livre-arbítrio e tudo mais, não faz sentido. Não faz sentido. E a ideia reformada da salvação é exatamente você descansar completamente nas mãos de Deus. Você chega a Cristo, você reconhece os seus pecados, você chega a Cristo, a sua cruz, aos pés da cruz, e você diz: nada em minhas mãos eu trago, eu não tenho nada, eu não tenho bondade em mim, eu não tenho justiça nenhuma em mim, eu não tenho boas obras em mim que me possam me recomendar a Deus, eu não tenho nada. Eu estou pobre, cego e nu, eu não tenho nada. Nada em minhas mãos eu trago. Essa é a essência do Evangelho. É você descansar em Deus, descansar em Cristo para a sua salvação. Lembra do texto que comentamos outro dia, né? João 5? O que faremos? As pessoas perguntaram para Cristo: o que faremos para executar as obras de Deus? É isso que a religião humana ensina, as boas obras. E o ser humano quer fazer. Eu quero ser participante da minha salvação. Eu quero exercer o meu livre-arbítrio. Eu quero fazer um monte de coisa, né? Como o catolicismo romano ensina, o espiritismo também ensina. E muito dos evangélicos agora também ensinam, né? Precisamos fazer alguma coisa. Eu quero ser aceito por Deus com base nos meus méritos. E o Senhor Jesus diz: a obra de Deus é o quê? É crer. Você creia naquele que ele enviou. É você descansar nas mãos dele. Essa é a essência do evangelho. Isso é servir a Deus. Então não é fazer, não é o ativismo religioso que as pessoas pensam. Não é isso. Não é o ativismo. O irmão comentou aqui, no final das contas, o menino crê no que crê porque ele tem medo de não ser predestinado. É isso mesmo.
Isso, é que a irmã comentou aqui, as pessoas não têm confiança com isso. Ele não é suficiente. É a pessoa, acho que ela precisa completar, ela precisa fazer algo nesse sentido. Nós precisamos fazer a obra de Deus, sim, mas não confunda, né? Como disse o J.C. Ryle, a justificação com santificação. As boas obras são resultado disso. Nós não estamos negando as boas obras. A pessoa pega só um lado, né? Então quer dizer que não precisa fazer nada. Não. Só que se o fazer para Deus, ele flui desse, dessa suficiência que é em Cristo. Paulo diz isso. Quem é suficiente para essas coisas? Ele faz essa pergunta, né? Retórica. Nós não somos suficiente para essas coisas, para as coisas espirituais, para a salvação, né? Mas a nossa confiança está em Deus. Ou seja, então é a partir do descansar em Deus, de entender quem Ele é, descansar nele, e aí você faz e obedece os mandamentos dele, as boas obras, partindo daí, não o oposto. O ser humano que é o oposto. Ele coloca o carro na frente dos bois, né? Como diz o ditado. Ele não descansa em Cristo. Por isso que quando, se você não descansa em Cristo como suficiente, é por isso que é daí que surgem nossas lutas, a nossa ansiedade, nossos medos. Ah, eu não tenho certeza da minha salvação. Será que eu sou salvo, etc. E assim por diante. Porque ele depende dele. A pessoa está dependendo dela mesma. E não do descansar em Cristo. Então ele diz: Vinde a mim, todos que são cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o vosso. Tomai o meu jugo, né? Que é suave, ele diz. Ele não é como. Então, os fariseus colocavam sobre as pessoas um jugo pesado. Ele é suave. Cristo ele nos chama para descansar nele. Então, não entenda assim, não busque a Deus ou busque servi-lo como se ele dependesse de você. Ele não depende de nós. Nós é que dependemos dele. Então, nós descansamos nele. E você vai dizer tantos textos, né, no Velho Testamento. Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías, Salmos, né, falam sobre isso. Deus, enquanto você dorme, ele está cuidando de você. Eu comentei isso outro dia, né? Dormir bem, né? É uma adoração a Deus, é um ato de servir a Deus. Porque quando você dorme, dormir literalmente. Eu falo de dormir literalmente. Quando você dorme, você está descansando. E eu descansar em Deus, o crente no caso, né? Tá descansando em Deus. Porque eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar fazendo aquilo, eu poderia estar fazendo um monte de coisa. Deus quer que você descanse. E nós, às vezes, não dormimos de ansiedade, né? Por algum problema. E Deus quer que nós descansemos. E Ele é o que vai fazer, Ele que trabalha por nós, é Ele que opera por nós, né? Uma vez eu vi uma pregação sobre isso, de um pastor da Escócia, achei incrível. Ele estava falando da teologia do sono, né? Todo mundo precisa dormir, no mundo inteiro, né? Pode ser a pessoa mais poderosa do mundo. Todo mundo precisa. E quando você está na cama ali dormindo, você está indefeso, né? Você está ali numa situação de fraqueza, talvez, né? Porque você está dormindo. E você crê que Deus vai cuidar de você, que no dia seguinte você vai acordar, vai levantar e etc. É um ato de servir a Deus isso. Você confiou em Deus e Ele irá ali te abençoar no outro dia. Isso é maravilhoso. Então, esse entendimento deve libertar a nossa mente, né, o nosso coração de alguma escravidão religiosa, de algum ativismo religioso que não é saudável, né? Veja bem, né? Não entenda mal, não quer dizer que nós não vamos servir, fazer coisas na igreja e tudo mais. Vamos, na família e tudo mais. Mas não parte de nós, parte dessa confiança em Deus. Ele não pode ser servido por mãos humanas. E Paulo, ao dizer isso aqui em Atos 17, ele está fazendo um contraste com os deuses pagãos aqui. Ele está em Atenas. As estátuas, as imagens, precisam ser carregadas, né? Precisam ser levadas. Vê isso no catolicismo romano, né? Aquelas imagens precisam ser carregadas, são ídolos, né? Eles não têm nada dentro deles, eles não têm espírito, eles não podem fazer nada. Tem uma anedota, né? Uma história engraçada que eu acho que já contei com os irmãos, de, não sei se é real, acho que não sei, alguém que me contou um tempo atrás, onde uma pessoa, um católico romano, ele tinha muitas imagens em casa, muitas, no quarto, um altar lá com muitas imagens, muitas, né? Uma criança, né? Acho que o filho do homem que tinha essas imagens,
ele ligou o rádio e ouviu uma pregação de algum pastor falando contra isso, contra a idolatria, contra as imagens, que as imagens não podem fazer nada, né? E ele foi e quebrou todas as imagens, com um martelo, destruiu todas as imagens. Deixou só uma imagem de pé. Tá? Todos os outros ele destruiu, só uma imagem. E aí, quando o pai chegou em casa, o que aconteceu? Quem quebrou isso aqui tudo? O menino falou, não fui eu. Não fui eu que fiz isso, né? Não fui eu. É claro que foi você, o pai falou. Ele, não, não foi eu não, foi essa imagem que ficou de pé. Tá vendo? Ela ficou sozinha, ela que destruiu todas as outras. Foi ela que destruiu todas as outras. Aí o pai falou, claro que não. Aí o filho, por que não? Porque a imagem poderia ter feito isso. Porque a imagem não pode fazer nada. Aí o filho, então, se ela não pode fazer nada, por que você crê nela então, né? Essa foi a fala do Cristo. Se você não crê, o pai caiu em si, realmente. Tem uma anedota também do John Knox, né? Dizem que o John Knox ele foi levado, chegou a ser levado como escravo, né? Quando eles foram capturados lá no castelo, eles estavam na Escócia, na época da Reforma, na primeira Reforma, e John Knox quando ele estava no navio, no barco, os soldados falaram, pegaram uma imagem da santa, né? Pediram para ele adorar a santa, ajoelhar diante dela, etc. E ele pegou a imagem, agarrou e jogou no mar. Jogou. E aí ele falou para os homens, vamos ver se ela sabe, se ela consegue nadar. Se ela conseguir nadar e se salvar, talvez eu faça uma oração para ela, né? Claro que afundou, né? Ou seja, né? As pessoas ficaram ali bem, né, iradas com ele. Dizem que isso aconteceu, né, com John Knox. Então, é um Deus diferente. O Deus da Bíblia não é esse Deus que precisa ser carregado, precisa ser levado. Ele não precisa de templo. Salomão fez o templo, mas ele falou, olha, nem os... Lembra, nós vimos no parágrafo anterior? Deus disse, nem os céus dos céus podem me conter. Perdão, Salomão disse, podem te conter, quanto mais esse templo que eu estou fazendo. Imagina, o templo dele era algo maravilhoso, algo incrível, né? Humanamente falando. Mas não podem conter a Deus, Deus é onipresente. Nem os céus dos céus podem contê-lo, nem todo o céu onde Deus habita podem conter. Ele é um Deus que é realmente Deus, todo-poderoso, né? Todo-poderoso. Então, ele não pode ser servido por mãos humanas. Você não pode servir ele como se ele precisasse de alguma coisa. Você serve ele, o modo correto é depender dele, é invocá-lo, adorá-lo, é invocá-lo. Não fazer coisas para ele como se ele precisasse de alguma coisa. E veja bem, continuando, Deus também não deriva delas, das suas criaturas, glória alguma. Livro de Jó, versículo 22. Jó 22. Deus não deriva de suas criaturas glória alguma. Jó 22, versículo 2 e 3. Ele é único, todo suficiente para si mesmo, não necessitando das criaturas que ele criou, não derivando delas glória alguma. Jó 22, versículo 2 e 3. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente, ah, antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Então Deus precisa disso, precisa da sua virtude, da sua santidade. Deus vai ter algum proveito, algum lucro, né? Que você seja perfeito. Imagina, você é perfeito, não tem nenhum pecado agora. Deus tem algum lucro nisso? Algum benefício disso? Uma pergunta aqui retórica, que não precisa de resposta, claro que não. Deus não deriva nada de suas criaturas, nenhuma glória. Então, se você começa a adorar Deus, ele passa a ser mais glorioso, cada vez mais adoradores. Então, ele busca adoradores, né? Está lá em João 4, é verdade. Então, quanto mais adoradores ele tem, mais glorioso ele fica? Claro que não. Deus é imutável, ele não muda. Ele não muda. Ele busca, ele deseja
a nossa adoração, porque ele ordenou, e porque para isso nós somos criados. Quando ele ordena, né, a nossa adoração, é porque, primeiro, porque é um mandamento dele, né? Ele ordena. Enquanto nós não fizemos isso, enquanto o ser humano não está adorando a Deus, está em pecado, né? Deus é santo, mas é porque ele também nos criou para isso, para nós podermos fruir dele, ter uma fruição dele, da sua glória, né? Ou seja, nós encontremos um sentido, né, em nossa vida adorando a ele. Então isso é extremamente importante entender. Não é porque ele necessita, nós é que necessitamos. Para isso fomos também criados. Ele não deriva glória alguma de nós, mas nós o adoramos porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e louvor. Ele é digno nele mesmo. E ele necessita, ele não necessita de nós, melhor dizendo, nós é que necessitamos. Os irmãos já ouviram falar dos morávios? Já ouviram falar dos morávios, né? Época de avivamentos, na Inglaterra, né? E dizem que os moráveis eles fizeram uma reunião de oração que durou por mais de 100 anos, se eu não me engano, reunião de oração, se eu não estiver enganado. Se o irmão souber, pode me corrigir se eu estiver errado. É uma oração contínua que eles faziam, né? Revezando, né? Durante muito tempo. E eles enviaram muitos missionários, né? Muitos missionários para muitas partes do mundo. Aí uma das histórias famosas é que dois irmãos se entregaram, se consagraram como missionários para ir para um local que não se podia ir, né? Era proibida. É uma ilha onde só trabalhavam escravos, né? Não poderiam, ninguém poderia ir lá pregar o evangelho. Como não poderia ir, a igreja não poderia ir, ministro não poderia ir, então eles se venderam como escravos para poder pregar o evangelho nesse lugar, missionário. Eles se venderam como missionários. Imagine, né? Muitos fizeram isso, coisas nesse sentido, né? Se vender como escravo por causa do evangelho. Aí nós podemos perguntar, por que alguém faria isso, né? E dizem que no dia que eles estavam se despedindo no barco, no navio, as pessoas, os amigos, familiares choraram, né? De tristeza, estavam indo embora e se perguntando por que alguém faria isso, por que eles fariam isso. E aí eles gritaram do navio, dando a resposta: digno é o Cordeiro. Ele é digno, né? Por quem ele é, por quem ele fez, pelo seu sacrifício, né? Apocalipse capítulo 5. Digno é o Cordeiro. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E ele precisa, entre aspas, né? A recompensa pelo seu sacrifício. Ele vai receber toda a glória pelo seu sacrifício. Ele é digno. É por isso, por que que você adora a Deus? Porque ele é digno. Ele tem em si todo o valor, toda a dignidade está nele. Está nele, no próprio Deus, no próprio Cristo. Veja quem ele é em toda a sua glória. Ele é digno. Ele é digno que você o adore, que você o sirva. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Ele é digno. É isso mesmo, mais de 100 anos, né? Obrigado, irmão, confirmou. Então, ele é digno. Então, é isso que nos move, né, a adorá-lo e a servi-lo. É toda a sua glória que ele tem em si mesmo. E, continuando, ele é a única fonte de toda a existência, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Romanos 11, 36. Veja comigo aí, Romanos 11, 36. Texto conhecido, né? Romanos 11, 36. Diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Então, essa aqui é a conclusão da teologia de Paulo em Romanos, no livro de Romanos. Digo conclusão porque no capítulo 12 ele vai falar da parte prática da vida cristã, né? A partir do capítulo 12. Até o 11, doutrinas, teologia, né? Podemos dizer assim. E a partir do capítulo 9, ele fala da salvação, da soberania de Deus na salvação. Ele fala do vaso de honra, né? Vaso de desonra que Deus faz, do endurecimento de Faraó. Ele fala que não depende daquele que corre, né? Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Versículo 18: logo, pois endurece, se compadece de quem quer, endurece a quem quer, Romanos 9. Então, o texto fala da soberania de Deus na salvação. E o capítulo 10 dos judeus e gentios, ele fala do endurecimento de Israel, salvação da igreja. Em Romanos 11, ele fala do futuro de Israel, depois da salvação dos judeus. E você fica maravilhado diante disso, ué. Como que pode isso? Como que Deus endurece? Como que Deus salva quem Ele quer? Né? Aí de onde fica, né? Como fica aí o livre-arbítrio, o arminianismo e tudo mais e tal. Você vê que não tem nada disso. Paulo diz claramente, não depende de quem quer nem de quem pode. E aí você fica diante disso, maravilhado, atônito, e Paulo diz, quem és tu para discutir com Deus? Quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou por que me fizeste assim? Então, ano passado, uma pessoa me perguntou sobre esse texto, porque ele saiu lá da CCB e me perguntou e não conseguia entender. Ele falava que era difícil de entender o texto. Romanos 9, ele tinha lido e não tinha entendido. Ele falou que é difícil de entender. Eu falei para ele, não, não é difícil de entender. É difícil de aceitar. É diferente, né? Tá claro o texto. Não é questão de entender. Então, e os arminianos lutam, brigam com esse texto aqui, Romanos 9, tentando dar várias interpretações. Não é difícil de entender. O problema é a aceitação. Será que eu aceito o que está escrito? Será que eu creio no que está escrito? Essa é a diferença. Essa é uma grande diferença. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque depois que Paulo fala desse assunto da soberania de Deus e do endurecimento também, né, de Deus com relação no caso aqui, especialmente o capítulo 10 e 11 dos judeus, né, o final de Romanos 11 é a conclusão dele. Então, se Deus é isso, se Deus é soberano, se ele salva quem ele quer, nós temos a questão da predestinação e tudo mais, etc. É, como você conclui isso? E Paulo conclui, Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então veja bem, Deus, ele não ordena que nós compreendamos todas as coisas. Lembra da Deuteronômio 29, 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nós não entendemos todas as coisas conforme que a soberania de Deus. O próprio Paulo não dá a resposta. Ele só diz, quem é você para discutir com Deus? Então, ele não ordena que você entenda todos os motivos de Deus na predestinação, por exemplo, e outras coisas. Ele diz o quê? Que os caminhos dele são mais altos que o nosso, e como o céu é mais alto que a terra, são os seus caminhos. Então, Deus ele não ordena que você compreenda tudo que ele é, tudo que ele faz. Ele é incompreensível, como vimos aqui no parágrafo anterior, mas ele ordena que você o adore, sem entender completamente. Entendemos ao menos aquilo que ele nos revela. E você não entende todos os seus caminhos do que ele faz? Não, você não entende. Ele não ordena que você entenda. Então, tira esse fardo de você. Você não precisa entender tudo o que Deus faz, o que Ele está fazendo, na sua vida mesmo em particular, ou na igreja, e na sua soberania inescrutável, insondável. Mas você precisa fazer o quê? Adorá-lo. Aí que é a fé. Essa é a fé genuína.
Você não entende tudo que ele está fazendo. E você ainda assim o adora. Lembra de Jó? Jó entendeu o que Deus estava fazendo? Não. Mas ele disse: O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor elege, o Senhor predestinou, o Senhor é soberano na salvação. Não sei porque Deus me salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu digo, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu não entendo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Nem os anjos conhecem, nem o anjo mais poderoso do céu conhece a mente do Senhor. Quem foi o seu conselheiro? Quem? Olha quanta profundidade, olha quanta riqueza há em Deus. Nós não entendemos tudo. Ele não ordena que você entenda, ele ordena que você creia. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor Jesus. Creia em Deus, crede também em mim. Crede, creia, creia no Senhor. É isso. Isso, o livro de Jó fala muito sobre isso. Isso mesmo, irmão. Creia no Senhor. Nós não compreendemos. Olha a igreja hoje, a situação difícil. Sim, aos nossos olhos, difícil. Ah, mas a igreja está sendo destruída. Não, não está sendo destruída. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, o evangelho está avançando? Está avançando. Ah, eu não consigo ver. Porque nós não conseguimos ver mesmo. Nós olhamos só aqui, né? Situação nossa, local. Deus tem a visão completa, né? Do todo. Não só do passado, do presente, mas também do futuro, como um todo. Descansemos em Deus que faz todas as coisas. Suas dificuldades, nossas lutas, está tudo nas mãos do Senhor. Então, qual é o nosso dever, nosso trabalho? É crer, acima de tudo, crer, descansar nele, adorá-lo. Eu não entendo o Senhor, não entendo, mas eu sei que o Senhor é bom. Deus é bom. Eu sei que é bom e ele sabe o que está fazendo. Tem uma ilustração, né, bem simples, né? Que uma criança ganhou presente do pai e não abriu o presente e ficou muito feliz, né? E a pessoa fala, por que você está feliz? Você nem sabe o que você ganhou de presente? Eu estou feliz porque porque meu pai é bom. Meu pai é bom, ele só me dá coisas boas. Não importa, não preciso ver o que que é para me alegrar. Posso ver depois. Mas ainda que eu não veja agora, eu já entendo que ele é bom. Eu sei que ele é bom. Porque ele em si, o próprio Deus, o próprio Pai, é melhor do que o próprio presente, na verdade, né? As bênçãos, eu me refiro às bênçãos que ele vai te dar, que ele nos dá. Então, se ele está dando, eu sei que alguma coisa é bom, o que ele está fazendo é bom, porque ele é bom. Então, e essa é a fé de uma criança. A fé, Cristo fala que temos que ter uma fé simples, crer que o Pai sabe todas as coisas e nos dá aquilo que nós precisamos, conforme a sua mão benevolente, conforme o seu poder, conforme quem ele é. É isso que ele nos concede conforme a sua graça, né? Então, irmãos, que adoremos a Deus e possamos crer nele por quem ele é, por quem ele faz. Ele não necessita de nós, mas que nós o adoremos, porque para isso fomos feitos, para isso fomos criados. Meus irmãos, vou parar por aqui. Deus abençoe as suas vidas. Mas alguém tem algum comentário, uma pergunta, alguma coisa que queira falar? Bem, na semana que vem nós vamos continuar. Parágrafo, depois indo para o último desse capítulo, né? Então a gente vai mais rápido um pouquinho nesse, comparado ao outro, né? Que nós demoramos muito. Não, nenhuma dúvida, nenhum comentário. Nós vamos encerrar então com uma oração. Não sei se algum irmão pode orar, não sei se o irmão William, o irmão Anderson, talvez. Não? Ah, sim? Ah, os dois podem, então. Podem orar, então, os dois, não tem problema. Pode ser os dois.
Primeiro o irmão William, pode ser? Depois o irmão Anderson. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso bendito e amado Pai, a quem por grande privilégio nós podemos chamar de Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque não somos merecedores de nada, mas nós oramos por aquele, pelo nome do único por quem nossas orações não são rejeitadas, Pai. Seguramente de que serão aceitas em seu nome unicamente, Pai. Queremos te agradecer pela semana que se passou, queremos te agradecer pela semana que se inicia e, sobretudo, pelo teu dia santo, Senhor. Abençoe o teu dia, abençoe a cada um que aqui se encontra, Pai. Abençoa o irmão Joel e sua família, Pai. Abençoe-o pela sua palavra, Senhor Deus, fielmente exposta pelo teu servo. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Deus, aqui. Abençoe também aqueles que não puderam participar e também aqueles que ainda irão participar, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer mais pessoas, que o Senhor possa ampliar, Senhor Deus, com a tua graça, Senhor Deus, este processo de evangelização, de intenção, Senhor Deus, de plantação de igreja. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, as nossas intenções, Senhor Deus. Não porque sejamos merecedores, mas por causa do teu filho, por causa das tuas promessas, Senhor Deus, que tu és um Deus que tira bens dos males, tira sempre um bem maior. Nos ajude, Senhor Deus, a confiar em Ti, Pai, porque muitas vezes nosso coração é revoltado, nós não conseguimos nos conformar da maneira que o Senhor age. Nós muitas vezes acreditamos que nós, sendo criaturas, acreditamos ser mais sábias do que o Criador, sendo que nós derivamos dele, Pai. Nos ajuda, Pai, porque não é fácil. Tu conhece a nossa fraqueza, leva em conta a nossa fraqueza, Senhor, que Tu sabes que nós que o nosso coração muitas vezes é impaciente, se revolta fácil, Senhor. Não nos conformamos tão facilmente do modo como o Senhor age, porque não enxergamos, Senhor Deus, a totalidade dos teus planos, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a descansarmos em Ti, a confiarmos da forma que o Senhor age, que muitas vezes é contra e a nossa vontade, Senhor Deus, possa ser silenciada para que possamos perceber perfeitamente a tua vontade, que é sempre boa e justa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas muitas injúrias. Nos ajude, Senhor Deus, porque não podemos nem nos arrepender por nós mesmos. Ajude a enxergarmos a verdade com clareza, Senhor. Nos ajude, Pai, ser conosco, perdoa as nossas iniquidades, Senhor Deus, ainda que nós não mereçamos ser perdoados nem abençoados, ó Pai. Não olhei, Senhor Deus, para as nossas faltas, mas para a fé, Senhor Deus, que Tu mesmo nos dá para confiarmos em Teu Filho, Senhor Deus. Nós pedimos e agradecemos com confiança unicamente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glorioso Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, é um Deus maravilhoso, assim como está escrito no capítulo 1 de Naum, o Senhor é Deus zeloso, vingador, o Senhor é um Deus que, cheio de furor, toma vingança contra seus adversários, o Senhor é tardio em irar-se, grande em poder, é o culpado não ter por inocente, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor que repreende o mar, faz secar os rios, e o Senhor é bom, serve de fortaleza no dia da angústia. E o Senhor conhece, se confio nele. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti, descansar em Ti, esperar em Ti. Retire de nós a ansiedade, os medos, as preocupações, as incertezas, as inseguranças, a tristeza, o abatimento. Que o Senhor possa nos fortalecer, que possamos ter em mente, é Deus que está no controle, não nós. É Deus que está no controle, é Deus que está sentado no trono, é o Deus que opera todas as coisas, que governa, sustenta todo o universo.
Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas. Muitas vezes queremos sentar no trono, muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Muitas vezes queremos mostrar algo, querer ser participante de algo, até mesmo na salvação. Queremos buscar a nossa própria salvação, queremos nos salvar, mas é Deus que salva. A salvação vem do Senhor. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que enviou seu Filho para morrer pelos seus, é o Senhor que envia o Espírito Santo para convencer os seus. A salvação vem do Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas. Esteja abençoando essa semana que se inicia hoje. Cada família representada aqui, os que puderam participar, os que não puderam. E que o Senhor nos ajude a ter uma igreja bíblica, fiel às Escrituras, para estarmos congregando, para estarmos ouvindo a pregação expositiva, cantando os salmos, para a sua honra e para a sua glória, ter comunhão com os irmãos também. Nos ajude, meu Deus, nesses dias difíceis, dias complicados, mas que o Senhor esteja segurando em nossas mãos. E no fim de tudo, o Senhor vai ser honrado, glorificado, adorado e exaltado, porque nada foge do seu poder, nada foge do seu controle. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, Deus abençoe. Bom almoço a todos e até mais tarde, né? O Senhor assim permitindo.